Você Estrela apresenta show, entrevista, curiosidade, dança, música e um local belíssimo a ser visitado. Boa noite, começa agora o programa Você Estrela. O nosso entrevistado nasceu em Santana do Livramento, é escritor, jornalista, historiador, doutor em sociologia e coordenador do programa de pós-graduação da PUC. Estou falando do brilhante Juremir Machado da Silva. De todos os livros que você escreveu, qual deles é o seu preferido? Bom, é muito difícil dizer qual é o livro preferido. Quando a gente escreve, acaba gostando de todos os livros. Claro, é como filho. Não tem como dizer assim, eu gosto mais de um, eu gosto mais de outro. O livro que mais repercussão teve, que mais retorno me trouxe foi o Getúlio. Um livro, um romance biográfico, conta a vida, claro, de Getúlio Vargas. Foi publicado pela editora Record, teve uma boa vendagem, um bom retorno de mídia, de crítica. Então eu tenho um carinho especial por ele, porque ele me deu um retorno muito grande. Mas eu gosto de todos os meus livros, mesmo daqueles que tiveram menos repercussão. Porque o que importa mesmo no livro é o prazer que a gente sente fazendo. Então a cada livro é um desafio, é uma espécie de paixão, é uma relação intensa que dura meses, às vezes até anos. Por isso é muito difícil realmente dizer assim, não, este é o melhor, este eu gosto mais. Eu gosto de todos, mas é certo que aquele que rendeu mais foi o Getúlio. Já está preparando um novo livro e pretende fazer um lançamento na Feira do Livro? Bom, eu tenho vários livros prontos. Um deles se chama Solo, é um romance, trata de uma ritual de passagem, um personagem que, digamos, vai ao fundo do poço e passa por uma conversão. Esse livro vai ser publicado pela editora Record. Agora, eu não tenho a data estabelecida, eu não sei quando ele sairá. Talvez neste ano, talvez na feira, talvez no início do ano que vem. Isso já está acertado, mas eu ainda não tenho, de fato, a data. Eu fiz um outro pequeno livro por encomenda da Secretaria Municipal da Cultura, o secretário Sérgio Gonzaga, é uma pequena história do Bonfim. Eu sempre tive uma relação muito forte com o Bonfim, e já escrevi em outras épocas sobre o bairro, já fiz uma dissertação de mestrado sobre o Bonfim. Então ele me pediu para escrever um livro sobre o bairro, ele quer publicar uma coleção de livros sobre o bairro de Porto Alegre. Eu vi esse pequeno livro, já entreguei, mas também não tenho certeza se sai ou não. Depois que eu faço os livros, eu entrego para os editores e deixo rolar, vamos ver o que acontece, quando é que sai. Eu também tenho outros projetos que ainda estão em desenvolvimento, mas no momento não estou com muita pressa de publicar. Interessado em fazer, quando for possível, quando for adequado, esses livros serão publicados. Suas crônicas são de muito bom gosto e de extrema inteligência. Em que se inspira para trazer um tema à tona? Bom, esse é o grande desafio do cronista, encontrar temas. Eu vivo procurando temas, seja nos jornais, na televisão, no cotidiano, e alguns temas brotam do nada. Vez ou outra dá vontade de escrever crônicas sobre temas insólitos. Houve uma época que eu escrevi, por exemplo, eu vi um ovo, escrevi uma crônica sobre o ovo. Eu tive um buraco na rua, vontade de fazer uma crônica sobre o buraco. O ideal do seria poder fazer crônicas sobre qualquer tema, como se fizesse uma brincadeira. Diz uma palavra, a pessoa diz jar, uma crônica sobre uma jarra. Outra palavra, aí a pessoa diz painel, uma crônica sobre um painel. Se a pessoa conseguir fazer crônicas sobre tudo, ela terá certamente mais sensibilidade e capacidade para fazer crônicas boas sobre temas realmente importantes, concretos. Mas é como alguém que toca um instrumento, precisa ficar solando um instrumento, às vezes sem realmente uma obra, mas apenas fragmentos, como que restos de alguma coisa. E daí, de repente, vem a obra. Eu gosto muito de temas do cotidiano, de temas que realmente toquem a vida concreta das pessoas. Mas também gosto muito das palavras, eu gosto de brincar com as palavras, fazer jogos de palavras, tentar encontrar o avesso das palavras, trabalhar com a ironia, com as contradições, os paradoxos. Você escreveu um livro que fala da crise dos 40. O que é mais crítico, passar pela crise ou nem saber que está passando por ela? Bom, é melhor não saber, porque tudo aquilo que a gente sabe e que é crítico, que
estabelece uma crise, é sempre negativo. A crise dos 40 é uma brincadeira, pelo menos para mim, na medida em que quando a gente chega a uma determinada idade, por volta dos 40 anos, uma série de coisas começam a acontecer. A gente percebe essa transformação, percebe que está num momento especial da vida e começa a se inquietar com algumas perdas, embora também existam alguns ganhos. Um tipo de coisa, o sujeito até uma determinada idade olha para quem usa pijama, diz assim, que coisa absurda, ridícula, e a minha virilidade e tal. O sujeito começa a sentir frio e percebe que precisa de pijama, precisa de pantufas, e uma série de outras coisas. Por exemplo, até um certo momento da vida, as pessoas me chamavam, por exemplo, de tu. Meus alunos, por exemplo, o Juremir, tu. Daqui a pouco eles começaram a dizer senhor. É uma coisa que estabelece uma diferença. No início a gente diz, por favor, não me chama de senhor. E depois seria preciso dizer isso tantas vezes, que a gente desiste. Passaria o dia inteiro dizendo, não me chama de senhor. E chega um momento em que é mais impactante, em que se passa a ser chamado de seu Juremir. Primeira vez que me chamaram de seu Juremir foi um choque. É uma coisa que eu achava que era para o dono do armazém, o sujeito onde comprava na feira. E a menina chegou e disse para mim, seu Juremir. E eu fico brincando com essas coisas, por exemplo, os homens. No meu caso não tem esse tipo de vaidade, mas os homens, por exemplo, que têm vaidades em relação às mulheres jovens, eles não gostam de ser chamados de seu. Eu até escrevi uma frase brincando com isso. Quando uma mulher chama um homem de seu fulano, ela nunca vai chamá-lo de meu. Ele está liquidado. É esse tipo de coisa que vai acontecendo quando o cara chega a partir dos 40, muita coisa vai mudando na vida. Mas é uma brincadeira. Na sua opinião, o que leva um homem de 40 a namorar uma jovem de 20? Isso faz muita diferença em um relacionamento? Olha, seria preciso pensar caso a caso, mas os homens, de uma maneira geral, numa sociedade machista, são muito apegados à juventude e à beleza. O tempo, como se diz, ele vai destruindo a beleza das pessoas. As pessoas vão envelhecendo, a pele não tem mais a mesma elasticidade, não tem mais a mesma, não sei, não tem mais, enfim, não é mais a mesma. E uma série de coisas, sei lá, o tempo, as preocupações, os cabelos que vão branqueando, sei lá. Sei que os homens têm um pouco essa fixação pelas mulheres jovens, que lhes parecem mais bonitas, até porque são jovens. Às vezes tem uma confusão. A mulher nem é tão bonita, mas em sendo jovem, o sujeito já olha e acha que é mais bonita. Então, há esse tipo de situação na nossa sociedade, é muito comum. Como se diz, um homem de 40 costuma trocar a mulher por duas de 20. Troca a mulher de 40 por duas de 20. São coisas que fazem um pouco parte do folclore, não acontece com todo mundo, embora isso de fato exista. Eu creio que faz um pouco parte do imaginário de uma sociedade como a nossa, que precisa ser forte, viril, e mostrar a sua hombridade, e se mostrar poderoso andando por aí, uma menina deslumbrante de 20 anos. Mas, por outro lado, as mulheres são mais inteligentes do que os homens nesse sentido, elas não são tão, em geral, de maneira caricatural, elas não são tão fixadas na beleza, elas preferem outras coisas, ou na juventude elas preferem poder, prestígio, sabedoria, dinheiro. Talvez elas sejam ou mais pragmáticas, ou mais calculistas, ou simplesmente mais sensíveis. Não sei, eu sei que essas coisas existem. Felizmente elas não são totalizantes, há sempre outros posicionamentos. O que pode ser a causa desse caos aéreo no seu ponto de vista e o que deveria ser feito? Eu acho que já se está fazendo alguma coisa, que é mudar a direção da ANAC, ter mais atenção a todo o sistema aéreo brasileiro, preocupação com as pistas dos aeroportos, com investimentos, com controladores de tráfego. Acho que o ministro Nelson Jobim está tentando colocar a ordem na casa. As raízes disso certamente residem num pouco de incompetência, má gestão, descaso, coisas que foram se acumulando, até mesmo a ganância das empresas aéreas que, por exemplo, insistiram em fazer de Congonhas o principal aeroporto do país, quando não é um espaço adequado para isso, mas evidentemente é mais fácil, mais interessante
vender passagens para a gente que vai desembarcar no centro de São Paulo, desembarcar muito longe. Todo mundo tem uma parte de responsabilidade. O governo que administrou mal, as companhias aéreas que fizeram pressão para ter mais lucros e certas facilidades, e por aí afora. Então chegou o momento de parar e tentar botar ordem na casa. Retorno de Abel Braga para o Inter? Até agora está indo muito bem, se eu não me engano, já ganhamos 2 e empatamos uma contra o Botafogo, podíamos ter vencido. Treinador de futebol é uma coisa assim meio irracional. É o mesmo time, são os mesmos jogadores, o treinador é antes de tudo um motivador. O Abel teve um grande momento no Inter, motivou o time, ganhou títulos importantes, depois veio a desmotivação, ele perdeu o controle, veio o Galo, não conseguiu realmente decolar, voltou o Abel e está conseguindo remotivar o time. O treinador é uma função simbólica, ele serve para que as pessoas possam botar a culpa nele se não der certo, e se der certo, bom, aí vamos ter de atribuir também a ele algumas virtudes. A televisão é uma fonte de aprendizado ou apenas um meio de comércio que não se importa com os telespectadores? Não, a televisão é tudo. A televisão tem muitas coisas, tem educação, tem lazer, tem entretenimento, tem formação, tem conhecimento. A televisão é um grande supermercado de coisas, tem de tudo. Tem cultura, tem política, tem economia, tem bobagem, tem coisas horríveis. De vez em quando ela não se importa com ninguém, só quer fazer dinheiro. Por outro lado, muitas vezes ela é um bom sistema de informações. O que é preciso para um aluno de jornalismo se tornar um profissional do seu gabarito? Acho que um aluno de jornalismo deve ser muito curioso e deve ler bastante, ir muito ao cinema, tentar viajar, ou seja, deve forjar, ter uma boa bagagem cultural para poder interpretar as coisas com mais luzes, de uma maneira mais generosa, mais ampla. O essencial mesmo é isso, curiosidade, determinação e uma boa estrutura cultural. É muito difícil ser um bom jornalista sem uma boa carga de leitura. Claro que são tantas as possibilidades dentro do jornalismo esportivo, jornalismo econômico, que às vezes até existem setores onde a leitura não é decisiva. Mas de uma maneira geral, os bons jornalistas têm uma boa carga de leitura. O que acha de ser considerado o Diogo Mainardi dos Pampas? Olha, eu gosto do Diogo Mainardi, é meu amigo, tenho muito carinho, muita simpatia por ele, um sujeito extremamente talentoso, sério, agora no Brasil, senso de ironia muito forte, um grande provocador, escreve muito bem. Não é ruim ser chamado de Diogo Mainardi dos Pampas, mas também não é correto, na medida em que eu comecei em jornalismo há muitos anos, muito antes do Diogo. Eu tenho meu jeito, meu estilo, que eu prefiro ser chamado de eu mesmo. E Juremir dos Pampas já me é suficiente, mas evidentemente que é uma comparação que só pode ser lisonjeira, porque o Diogo é um sujeito brilhante. Inclusive, numa entrevista, ele disse que você é o melhor jornalista, melhor cronista do Brasil, na opinião dele. A curiosidade dele, ele sabe que é ele mesmo, o melhor cronista do Brasil. Deixe uma mensagem a nossos telespectadores que, assim como eu, o admiram pela inteligência e por ser colorado. Olha, a minha mensagem é a seguinte: nós precisamos ter senso de humor, precisamos apostar na vida, precisamos acreditar no Brasil. Mesmo que tantas coisas negativas aconteçam, o nosso país é maravilhoso e nós somos capazes de fazer coisas boas no futebol, na música, na cultura em geral, na universidade. Nós somos pessoas com mais pontos positivos do que negativos. O nosso país é maravilhoso e nós podemos melhorá-lo. Agora, isso depende de cada um de nós. Nós precisamos realmente nos empenhar para fazer um Brasil muito melhor. Muito obrigada, Jeremy, foi uma honra estar aqui com você. Eu agradeço, fiquei muito feliz de ser entrevistado.